Aparecendo aqui o primeiro slide, projeto Nossa Reforma Tributária. Bom, o projeto começou com Isaías e comigo no NEF. A gente ficou, não é, professor? Foi em 2014, nós ficamos de 2009 a 2014, enfim, tentando projetos, trabalhando com transparência, até que a gente criou coragem e percebeu que não adianta o governo pautar a reforma tributária. Porque sempre é um projeto apressado, aparece um PowerPoint da reforma e não tem um amadurecimento adequado. O fato é que a gente ficou cerca de 6, 7 anos no NEF, o Isaías chipando a gente sobre os modelos que funcionam na Europa, com a experiência dele de reforma tributária no FMI de mais de 20 anos, em mais de 60 países, e eu fui, sim, temperando tudo isso com a dogmática que a gente aprendeu, enfim, na minha formação na PUC, e tentando entender isso juridicamente. Daí a gente criou esse projeto chamado Nossa Reforma Tributária, que é a ideia que a sociedade propõe a reforma tributária, que começou no NEF em 2014, daí numa sequência de almoços no Tapo, aqui na Rua da Consolação, o Isaías e eu convidamos o API e o Nelson para formar o Centro de Cidadania Fiscal. E aí, nós chamamos, hoje são 12 grandes empresas, fazem parte do board de Recife, mas que não opinam nas formulações e nas propostas feitas pela diretoria. Então, realmente é um think tank neutro, na linha do NEF, e juntos, NEF e Recife, colocaram essa nova perspectiva sobre a reforma tributária. Mudou de tela? Sim. Ótimo. Então, aqui, fundamentalmente, vou trabalhar com a questão da definição da importância do destino, do contribuinte e dos responsáveis no modelo CDS-DS. É uma apresentação geral que interessa, que se aplica ao setor de combustíveis. Essa é a abertura geral para todos aí do grupo do NEF. Está aí a imagem do Stanley Kubrick. Eu venho acompanhando aí nessas reuniões que eu tenho tanto no NEF como no Recife, vários diretores de empresas, na verdade 12 diretores de empresa que participam do board do Recife, apavorados com o que vem aí. Eu diria que não tem motivo para estar se apavorando. É claro que é uma grande insegurança do que vai entrar dentro da lei complementar. A gente não sabe o que vem, a moldura é ampla. Por exemplo, a questão do direito ao crédito, a regra principal é que esteja vinculado ao destaque na nota, e pode definir hipóteses em que seja vinculado ao pagamento. O Frota, junto da Fresp, já fez uma proposta de uma nota técnica. Parabéns pela nota técnica, Frota, definindo essa hipótese com a capacidade tecnológica do fisco oferecer condições para o contribuinte opcionalmente optar pelo pagamento para garantir seu direito ao crédito e garantir, em especial, a devolução dos créditos tributários. Sumário, eu vou começar com as referências jurídicas dessa proposta, depois vou falar sobre o modelo constitucional que veio com o advento da 132, vou falar sobre a questão da aplicação do destino, qual é a relevância prática que ele tem nesse novo modelo, e sobre o cenário em que estados e municípios podem aumentar alíquotas. Referências teóricas, assim. A primeira é a epígrafe da minha dissertação de mestrado, eu fui orientado pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Gente, sério, brincar de fazer emenda constitucional e reforma tributária te dá uma liberdade imensa de você pensar o melhor e utilizar o direito efetivamente como um instrumento de mudança. Na sequência, uma homenagem ao nosso querido Pontes de Miranda e a toda a escola de direito do Recife, na pessoa do Aristóteles aqui presente. O direito cria suas próprias realidades, que é uma frase muito utilizada pelo nosso querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello, também na PUC. Uma frase do Lorival Villanova, que está no prefácio de Estruturas Lógicas e Sistema de Direito Positivo: altera-se o mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia,
que o potencia em resultados. E altera-se o mundo social mediante a linguagem das normas do direito. É o que a gente fez nessa proposta de emenda constitucional. E o professor Paulo de Barros Carvalho, na sua tese de livre-docência da USP, não existe fato jurídico sem linguagem. Em 2014, então, surgiu o projeto Nossa Reforma, foi o primeiro movimento que acabou desencadeando a PEC 45, a PEC 110 e a emenda constitucional 232. E essa ideia da sociedade como protagonista da reforma da qualidade do sistema tributário. Era um sonho, mas se tornou realidade. Isso é verdade hoje em dia. A gente aprovou uma emenda constitucional com um modelo, eu diria que está ali cravado, ideal. A gente tentou a alíquota uniforme, passou a alíquota padrão, tem algumas exceções, mas nada comparável do que existe hoje atualmente. Está aqui uma sequência de narrativas, estão aparecendo os livros aqui, de vários trabalhos que diz respeito à lei complementar. Tem um grupo de WhatsApp chamado Highlanders, que todos aqui participam, do qual o Frota, desde o começo, participa, o Ângelo Leandro, o Isarias, enfim, e tantos outros aqui, em que a gente já começou esse debate, fazendo reuniões ali na GV, e saiu um primeiro livro, que era o primeiro desenho, começou em 2018, antes da PEC 45 ser oferecida pelo deputado Baleia Rossi. A gente começou o desenho da lei complementar. Deputado Baleia Rossi, a gente começou o desenho da lei complementar, na convicção que eu precisava desenhar primeiro a lei complementar para depois estabelecer a emenda constitucional. Em 2020, o Frota participou muito também, a gente fez 4 seminários, a gente submeteu esse texto à crítica social, dentro de uma cadeira da Fundação Getúlio Vargas, que era a Clínica de Direito Tributário. O objeto foi a lei complementar, e a gente publicou o livro com todas as observações, que está disponível nesse site, que está aqui abaixo. Nós, na sequência, dentro do CECIF, da governança do CECIF, publicamos 2 leis complementares, uma no final de 2019, outra no final de 2022. Dentro do NEF, teve um trabalho importante dirigido pela Melina, chamado Reforma Tributária e Neutralidade do IVA, e em 2023, quem diria, eu acompanhei até na quarta-feira à noite a promulgação da emenda constitucional 132. Cheguei em Trancoso, mandou lá na praia, dia 21, abri o site do Planalto, da Constituição, e chorei quando eu vi os princípios estampados ali, o fato que a gente mudou o sistema tributário nacional. E a gente, nós, assim, realmente um trabalho coletivo, uma discussão imensa nesse processo narrativo. Primeiro, a gente começou a elaborar dentro do NEF, com uma tremenda turma ali, está bem representada pelos Highlanders. Depois, discutindo dentro dos umbrais da GV. Depois, discutindo com a sociedade, quando foi proposta a emenda constitucional 45, foi um susto para todo mundo. Daí, esse debate foi até o final de 2020, quando houve a sucessão do Rodrigo Maia, que era o principal projeto dele, pelo Lira. Então, o projeto saiu de pauta em razão do desinteresse do governo federal. E a gente passou mais um ano discutindo com o Concefaz, se tornou o protagonista. Os estados assumiram esse projeto, a gente passou um ano discutindo com o Concefaz, sob a liderança do Luiz Cláudio, que é o subsecretário de Minas Gerais, e do Manuel Procópio, que hoje em dia é diretor da Secretaria Especial da Reforma Tributária, junto com a PI. Depois, o Concefaz, através do Décio Padilha, com muita habilidade, se aproximou do Tostes. O Isaías devia ser o secretário especial da Reforma Tributária dessa época. E aí, formataram o IVA dual, que já estava no projeto do Raul, na PEC 110, e esse projeto do Concefaz, saiu do Concefaz, que era uma reconstrução da PEC 45,
entrou para fazer um acoplamento estrutural com a PEC 110, e nós passamos mais um ano, praticamente todos os dias, ou pelo menos 3 vezes pela semana, reconstruindo a PEC 110, aproximando o projeto do Raul com a PEC 45, sob a liderança do senador Roberto Rocha e da Camila Cavalcante, que agora trabalha com a PI também, no governo, lidera a estrutura de comunicação da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Então, esse projeto foi todo construído assim, ao longo de 10 anos, com muito trabalho, com muita discussão. Depois foi para votação nesse processo de 2013 e foi encampado pelo governo federal, mas não foi um projeto do governo federal, foi um projeto que nasceu na sociedade, foi encampado pela Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo, e depois foi elaborado, foi reestruturado para atender às demandas da Federação, do Concefaz, do Senado Federal, e nesse debate entrou a poderosa Confederação Nacional dos Municípios, que congrega mais de 5.000 municípios, e aí houve um ajuste político, porque a gente tinha uma grande crítica das representações das grandes capitais que não queriam perder o ISS. Então havia uma resistência dos municípios, tinha um projeto próprio deles chamado Simplifica Já, e que nasceu junto conosco, com o nosso, na verdade. Os idealizadores do Simplifica Já eram nossos parceiros no início da PEC 45, mas que saíram para defender os interesses das capitais, das principais capitais do Brasil, que não queriam perder o ISS. Dia 13 de agosto de 2020, matéria do valor econômico, dentro do CECIF, trabalhei com a Larissa Longo e com a Melina Rocha para a gente elaborar durante 4 meses, a gente trabalhou 4 meses, quase todos os dias, para preparar um primeiro projeto de lei complementar a partir do primeiro projeto que tinha surgido dos Highlanders. E disso saiu em setembro de 2020 uma nota técnica que propunha um primeiro desenho dessa lei complementar do IBS. Novo modelo constitucional que surgiu de tudo isso, ou seja, há uma narrativa forte, densa, que durou mais de 10 anos, que informou a Constituição e as grandes linhas da emenda constitucional 130, da emenda constitucional 132, que não foram alteradas, que não foram comprometidas pelos interesses políticos, que estão muito mais preocupados em garantir interesses setoriais dentro de um universo de tributação. Eu aprendi com o professor Zéias Coelho, não é mais setorial. Agora a gente está diante de um modelo de tributação sobre o consumo. É um sale tax, como o americano, mas muito mais evoluído, porque ele tem todas as características do IVA, que antecipa a arrecadação, tornando, na verdade, os contribuintes do IBS, os contribuintes desse modelo, não contribuintes de fato. O modelo da não cumulatividade garante que o crédito vai ser pago efetivamente no destino pelo cidadão, eleitor e consumidor, que é o que dá o sentido de cidadania fiscal. Entraram agora, nós só tínhamos o princípio da capacidade contributiva, no artigo 145 da Constituição, agora, o título Sistema Tributário Nacional, ele é guiado por, estou colocando aqui 6 princípios, que são direito positivo constitucional, ou seja, eles influenciam na regulamentação, na lei e na interpretação do IBS e da CBS. Ou seja, eu quero separar a legislação da CBS e da IBS, olha, isso claramente fere o princípio da simplicidade, fere a transparência, fere a justiça tributária, fere o princípio da cooperação. Não tem sentido eu estar em razão de uma contribuição que tem destinação específica, que é um problema interno do fisco, eu estar criando complexidade para o contribuinte. Fere a neutralidade, objetivamente, porque cria um óbice, um problema de ocultação, de falta de transparência,
e de potencial problema de créditos, desbalanceio entre a atividade produtiva, e eu não sei como, mas deve ferir o meio ambiente também. E aqui, um novo modelo, passando o inferno, o purgatório, a gente chega no paraíso de Dante, abraçado ali com Beatriz, na Divina Comédia de Dante, princípio do destino. E aqui foi uma leitura que eu fiz no final de semana para alinhar essa apresentação, com Isaías Coelho. E Isaías sempre me chipou com essa ideia, assim, na verdade, essa ideia da concepção de uma ideia de cidadania e de responsividade em relação a quem define e quem delibera sobre carga tributária, que é a ideia do princípio do destino, que está na Constituição de 88, sempre foi ignorado. Se ele fosse considerado, todo o sistema tributário nacional era inconstitucional, porque diz 152, é vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. É só o que fizeram os estados e municípios com ICMS e ISS no decorrer desses mais de 30 anos de vigência da Constituição Federal. E aqui, eu lembrei com o Isaías no final de semana, que está no artigo 11 da primeira Constituição brasileira, republicana, de 1891, que copiou o princípio da Constituição dos Estados Unidos, que é o artigo 1º, seção primeira que eles chamavam, criar imposto de trânsito é vedado a estados e municípios, como a estados e a União, não falava de municípios nessa época, criar imposto de trânsito pelo território de um estado ou na passagem de um para o outro, sobre produtos de outros estados da República ou estrangeiros, e bem assim, sobre os veículos de terra e água que os transportarem. E aqui, Constituição Americana, que o Isaías me lembrou, de 1789, que nenhum imposto será cobrado sobre artigos exportados de qualquer estado. É isso, Isaías? É isso. É isso que fortaleceu a Federação Americana e foi a desconsideração desse dispositivo que está em todas as constituições brasileiras, reiterado, mas que, enfim, em função da prática dos impostos instalados e do desenho que incentivava a guerra fiscal em função de competências repartidas de uma mesma materialidade, que é o consumo de bens e serviços, que favoreceu esse estilhaçamento da União. Então, não adianta colocar princípio da cooperação, troca de informação, princípio federativo, mudar a Constituição, se eu não mudo o desenho das competências tributárias. E é o que aconteceu com a emenda 132. Agora, em Brasília, nós temos União, Estados e municípios trabalhando juntos para oferecer, para construir uma nova federação informada pelo princípio cooperativo. Está aí, ó. Vocês têm que exercer juntos essa competência. Tem 19 grupos de trabalho, cada um tem um representante, cada um tem 2 representantes da União, 2 representantes do Estado, 2 representantes do município, e são, enfim, organizados, coordenados por membros da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária que não têm direito a voto. E essa semana eles vão trazer para nós os projetos de lei que vão desenhar a lei complementar do IBS, que vão propor o seletivo, vão propor a estrutura do comitê gestor e desenhar um novo contencioso administrativo e judicial, que já saiu aí com uma primeira informação sobre uma proposta de uma emenda constitucional que reorganiza a questão da centralização dentro da Justiça Federal para deliberar com competência sobre a CBS e IBS. Está aqui o artigo 156A, que tem essa grande estrutura. Eu tenho uma única lei complementar, cada ente federativo fixa a sua própria alíquota, ela será mesma para todas as operações, fora aquelas previsões da Constituição, que são percentuais, 60, 40, alíquota zero. Então, Estado e município delibera a sua alíquota e depois vai ter que aplicar essas mesmas diferenças. O somatório vai aparecer ali na nota fiscal da carga tributária. Eu vou receber a nota fiscal e eu vou ver
tantos por cento de carga tributária do Estado, tantos por cento do município, quem está pagando é o cidadão consumidor no destino. Na transição, está aqui no inciso 12, o Senado Federal vai fixar uma alíquota de referência para cada esfera federativa e a lei complementar vai definir sujeito passivo. A gente está na expectativa de o que vai vir dessa lei complementar, mas já tem uma moldura posta na Constituição. Há uma previsão da definição dos critérios do destino, e esse é um debate que eu quero propor aqui agora, a partir de uma interpretação desse dispositivo constitucional, e reflexões sobre a emenda 142 e do princípio destino. Primeiro, a gente está diante de um novo federalismo cooperativo. Eu tenho a Constituição Federal que dá uma competência, na verdade, dirigida a produzir uma única lei, CBS e IBS, que é uma lei complementar nacional, pensando só IBS, falando na linguagem da Escola Analítica de São Paulo, eu tenho uma única regra matriz que define fato tirador, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo, e coloco uma alíquota de referência. E dou competência para os entes da federação definirem, através de lei ordinária, a sua alíquota. Então, vejam que o que importa efetivamente a regra matriz, na verdade, fixada a estrutura do imposto, é a alíquota que cada ente vai receber. E cada ente tem competência para definir essa alíquota, e mais agora, quando negociar com os russos, não é? Quando definir com a sua população, seja a população do Estado, do município, se topa efetivamente esse aumento de alíquota. E aqui tem, está destacado aqui, uma efetiva cidadania fiscal, transparência das alíquotas da carga tributária no consumo, realizado no destino pelo consumidor final, por quem mora no município, quem habita o Estado, e um novo princípio da legalidade. Acho que aqui tem uma questão central para nós do direito. A gente sempre falou de legalidade, mas sempre uma legalidade formal, porque quem deliberava sobre a legalidade eram os lobbies do Congresso Nacional, muito mais preocupados com interesses setoriais de pessoas jurídicas e empresas que não votavam e não deliberavam politicamente. Essa reforma tributária reorganiza o sistema político. Eu diria que, de certa forma, uma grande reforma política que está acontecendo dentro do nosso sistema e da nossa federação. Porque agora, quem delibera sobre a alíquota não são mais as empresas, porque sequer tem interesse nisso. Como a alíquota é uniforme, eu tenho não cumulatividade garantida, o compromisso do sistema é garantir a não cumulatividade, o que significa que a atividade produtiva não paga IBS. Só se ocorrer alguma distorção na não cumulatividade, que deve ser corrigida pela informação do princípio da neutralidade. Então, eu tenho um novo princípio da legalidade substancial, que está surgindo agora, em que o eleitor no destino é quem vai deliberar sobre quanto paga para o Estado e para o município em que ele reside e vota. E aqui, nesse novo desenho, o orçamento público importa efetivamente. E aqui é o grande princípio que informou a Constituição dos Estados Unidos, no taxation without representation. Foi quem informou a revolta do Shah, quem informou toda a estruturação da Federação Americana, ou seja, não tem imposto, não tem aumento de imposto sem a deliberação de quem paga esse imposto. E agora está transparente e claro quem paga o imposto. Não são as empresas, é o cidadão no destino. Isso tem uma série de implicações dos temores que eu tenho levantado aqui nesse debate. Primeiro, uma nova concepção, eu vou explicar esse modelo aqui, uma nova concepção de contribuinte, de legalidade, de fato tirador. Eu tenho o que a gente chama, estou chamando aqui agora, de clube cooperativo do IBS, em que eu tenho o comitê gestor, que está desenhado aqui em cima, e eu representei várias pessoas jurídicas, sejam físicas ou empresariais, é irrelevante para o IBS. O IBS não incide necessariamente em PJs, incide quem produz efetivamente. O critério para definir se é contribuinte ou não do IBS é o faturamento anual. Então, na primeira lei complementar, a gente desenhou que quem tem faturamento abaixo de R$ 200 mil por ano não
não precisa se inscrever no IBS. Pessoa jurídica ou física que tem faturamento acima de R$200 mil por ano deve se inscrever no IBS. Se uma pessoa jurídica dessa ou física não se inscreve, está cometendo um ato ilícito, uma infração, vai receber um auto de infração por não se inscrever no IBS e vai ter suas operações cobradas em razão do IBS. Aqui vou dar um exemplo rapidamente. O contribuinte A vende para o contribuinte B. O contribuinte A não é contribuinte do IBS, não incide IBS. Quem paga IBS no desenho original da primeira opção do crédito vinculado ao destaque da folha é o fornecedor. O ente B, a empresa B, que está dentro do contribuinte do IBS, vende para C. C paga para B o valor da operação, paga o IBS para B, e B recolhe o IBS dentro desse estado de origem para o comitê gestor. E esse crédito não vai nem para o estado A, nem para o estado B, não vai para nenhum estado, ele pertence ao comitê gestor. E ele fica vinculado a uma conta de crédito do adquirente, ou seja, vai ficar no comitê gestor como crédito de C. E aí, na sequência, respectivamente, C vende para D, D vende para E, sempre quando o adquirente recolhe o IBS pagando para o fornecedor recolhe para o comitê gestor numa conta de crédito do adquirente. Então, no decorrer do ciclo de circulação da mercadoria ou do serviço, o comitê gestor vai manter ali um crédito que é de C, do contribuinte C, um crédito do contribuinte D, um crédito do contribuinte E, até que o contribuinte E realiza uma operação com alguém que está fora do clube do IVA, que é não contribuinte do IVA. Nesse momento acontece um momento mágico do IBS. Acontece o faturador, surge o direito a